essa live hoje, live especial, onde a gente vai conversar a respeito da doença do refluxo e a respeito da sua relação com o câncer esofágico. Estou aguardando aqui a presença da doutora Cecília para a gente poder começar. Olha aí a doutora Cecília. Olá, boa noite. Está me escutando bem, Cecília? Eu estou ouvindo muito bem você, Tô enxergando muito escutando bem. sim. Tá muito bom. Vamos conversar, que já temos uma audiência muito boa, uma audiência muito qualificada, pessoas muito Suas importantes. lives, suas Muito, lives como sempre. Seu público aí é bem participativo, é muito legal isso. eu estava falando, Cecília, que na realidade essa live é muito especial. Em primeiro lugar, pelo tema que a gente escolheu, Sim. mas sobretudo e principalmente pela convidada. A doutora Oh, que Cecília, honra. a doutora Cecília é uma cirurgiã oncológica, escolheu uma área da medicina muito difícil, uma área de muitos desafios, e que eu tenho uma admiração profunda, e muito mais do que uma admiração, eu tenho uma gratidão eterna. Eu vou falar uma história aqui, só para a gente poder descontrair, mas uma coisa que aconteceu na realidade em 2020, mais ou menos abril de 2020, no auge da pandemia, meu irmão caçula, ele desenvolveu um câncer de intestino. Nós ficamos extremamente apreensivos, primeiro com a doença, mas depois também com o momento que ele se apresentou. E eu recorri à doutora Cecília, e eu tive auxílio em todos os aspectos. No aspecto médico, da competência muito grande, no aspecto humano, a doutora Cecília ela se debruçou no tratamento do meu irmão, e hoje 2 anos depois, ele praticamente curado da doença, sem nenhuma sequela, muito bem operado. Então, doutora Cecília, muito obrigado e uma gratidão eterna pela sua maneira de agir e pela sua competência. Muito bom. Imagina, Eduardo. Foi uma honra para mim, na verdade, e eu agradeço demais a confiança. E que bom que deu tudo certo. É verdade. Mas vamos começar. Vamos começar. Antes da gente Vamos. entrar especificamente no tema, eu gostaria de que você se apresentasse, dissesse para todas essas pessoas, já estamos com 90 pessoas aí, 88 pessoas assistindo, tem gente do Ceará, tem gente da Paraíba. Eu queria que o pessoal também conhecesse quem é a doutora Cecília, o que é que ela faz, e aí você fique bem à vontade para poder se apresentar. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pelo convite. Doutor Eduardo, a gente sabe que ele é referência aí em doença do refluxo, a gente vê uma atuação maravilhosa aí na. Eu sou seguidora das suas redes sociais e realmente aprendo muito. Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Agradeço demais o convite. E é um tema super importante, né? É um tema, a doença do refluxo é um tema bastante comum. É importante a gente lembrar que existe essa complicação aí, que é o câncer do esôfago. Eu sou cirurgiã oncológica. Eu fiz minha formação, são 2 residências médicas. Eu fiz minha residência médica de cirurgia geral no IMIP e minha residência médica de cirurgia oncológica no Hospital do Câncer. Basicamente, eu recebi um treinamento para saber lidar e saber manejar todas as doenças oncológicas, então todos os cânceres que podem ser tratados por via cirúrgica. No momento, minha principal atuação é aqui no Real Hospital Português, no Real Instituto de Cirurgia Oncológica, e eu também atuo no Hospital Santa Joana. No SUS, eu sou cirurgiã do Hospital do Câncer de Pernambuco, eu faço parte da equipe de cirurgia oncológica e de cirurgia pélvica no Hospital do Câncer. Eu sou preceptora da residência médica lá no Hospital do Câncer também. Estou fazendo meu doutorado também em oncologia, me especializando em câncer gástrico também, que é uma área realmente que me encanta muito.
E então minha principal área de atuação realmente são os tumores gastrointestinais, e eu também faço os cânceres ginecológicos e cânceres de pele. Então, basicamente, a gente tem um treinamento bem completo para pensar não apenas no tratamento apenas só cirúrgico, mas a gente tem que saber pensar em tudo que envolve o paciente oncológico, né? Que a gente sabe que é um paciente que demanda uma visão muito multidisciplinar. E aí a gastroenterologia e a endoscopia andam basicamente de mãos dadas com a cirurgia oncológica, né? Então realmente é muito legal esse momento aqui da gente estar trocando experiência, eu acho fundamental para a gente continuar andando e continuar crescendo e tentando oferecer sempre o melhor que a gente consegue para os pacientes da gente. Perfeito, perfeito. Muito bom, doutora Cecília. Currículo fantástico. Muito Obrigada. bom mesmo. Entrando aí na live, né, no tema que a gente escolheu para conversar, eu vou dar uma introduçãozinha dizendo o seguinte, que eu fiz residência em cirurgia geral também e conheci a parte de endoscopia e fui me dedicando cada vez mais à endoscopia. Hoje em dia eu não opero mais. E aí depois, sempre ligado na parte da gastroenterologia, eu fiz uma pós-graduação na parte de gastro e pretendo crescer mais também nessa especialidade. E eu notava o seguinte, que de cada 10 pessoas que chegavam no meu consultório, 8 a 9 chegavam com queixas relacionadas à doença do refluxo. Era uma coisa assim absurda. E aí, a partir desse momento, eu comecei a me dedicar mais a essa patologia, a doença do refluxo. Hoje em dia, praticamente, eu só falo na doença do refluxo. É uma doença que é crônica, tem um aspecto de cronicidade, impacta muito na vida das pessoas e, apesar de ser uma patologia benigna, ela tem complicações quando não tratada, quando não conduzida de maneira adequada, e algumas complicações muito sérias. Estenose do esôfago, pelos intensos processos inflamatórios, o desenvolvimento do esôfago de Barrett, que a gente vai comentar alguma coisa a respeito disso, e a mais temida complicação a longo prazo, que é o câncer esofágico. Eu lendo algumas Exatamente. coisas aqui para dar uma introdução para você poder falar, eu vi uma publicação recente, agora muito recente, eu até anotei aqui, ela saiu agora no dia 25 de abril, que foi publicada pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que ele diz algumas coisas muito interessantes. Ele revela que no Brasil, o câncer de esôfago é o sexto mais frequente nos homens, o 15º mais frequente nas mulheres, é o 8º mais frequente no mundo inteiro. E a incidência no sexo masculino, cerca de 2 vezes maior do que no sexo feminino. Com essa introdução, eu faço uma pergunta a você, Cecília, para que você fale. Qual é o atual cenário do câncer esofágico? Exato. O câncer de esôfago, na verdade, é interessante que eles são duas doenças, né? Existem dois tipos principais, o adenocarcinoma e o carcinoma escamoso. E aí é interessante falar isso porque realmente parecem duas doenças diferentes que podem acontecer no mesmo órgão. O carcinoma escamocelular, ele não tem tanta relação com doença do refluxo. Então, na verdade, a gente vai conversar. É interessante que a incidência do câncer de esôfago no mundo, ele vem aumentando. E aí a gente está falando justamente do adenocarcinoma. O adenocarcinoma, ele é o tipo de câncer de esôfago que geralmente acontece no paciente, que é aquele paciente da doença do refluxo, que é o paciente obeso, é o paciente que pode fumar, e realmente assim, a gente vem tendo, né, a mudança de hábitos alimentares e de estilo de vida. A gente tem cada vez mais obesidade no mundo todo e essa incidência aí vem aumentando. No Brasil, ele é considerado, o câncer de esôfago, ele é considerado um câncer de magnitude intermediária. Isso quer dizer que ele não é tão raro, mas também não está entre os 5 mais comuns. E em relação à letalidade, ainda bem, vem diminuindo. A gente vem sabendo tratar cada vez mais, conseguindo curar ou controlar cada vez mais.
Então, atualmente, um dos principais fatores de risco do câncer de esôfago é o cigarro, né? O cigarro e a bebida, o tabagismo e o etilismo. Baixo nível socioeconômico, a gente também vê uma relação importante. Então, realmente, quando a gente vai na rede pública, a gente ainda percebe mais pacientes com câncer de esôfago chegando. Já na rede privada, nos pacientes com nível socioeconômico um pouco mais alto, a gente percebe que esse é um pouco mais raro, um pouco mais difícil de acontecer. Mas, tanto no Brasil como no mundo, ainda é uma doença que chama muita atenção. Ele ainda é o sexto mais comum aqui no Brasil. Se estima que são quase 400 mil novos casos por ano no mundo de câncer de esôfago. E aí a gente tem a doença do refluxo, que é uma doença tão comum no mundo todo, como um dos principais fatores de risco para esse câncer. Verdade, é verdade. Você falou uma coisa interessante aí, inclusive foi uma pergunta que foi feita. Eu abri uma caixa de diálogo nos stories e pedi para as pessoas colocarem perguntas que gostariam de fazer. Uma dessas perguntas é se você poderia desenvolver o câncer do esôfago sem ter o esôfago de Barrett. Uma pergunta interessante. E aí talvez vá de encontro ao que você falou agora, que existem dois tipos de câncer, um que acomete mais o terço médio do esôfago, que é o espino celular, que tem uma etiologia completamente diferente, não está ligada à doença do refluxo, e o adenocarcinoma, que tem, acho que, íntima relação com a doença do refluxo e esses fatores que você comentou aí, obesidade, o cigarro, bebida alcoólica e outros que a gente vai esmiuçar melhor. Aproveitando isso aí, a gente vê a relação, a dependência ou a interdependência, né, e a relação muito próxima entre a gastroenterologia, a endoscopia digestiva e a cirurgia oncológica. Né? São as pessoas que a gente encaminha os pacientes que nós conseguimos diagnosticar as lesões neoplásicas. A minha pergunta é o seguinte: qual é a visão do cirurgião oncológico hoje em dia em relação ao câncer de esôfago, da importância da endoscopia digestiva? O que é que vocês pensam a respeito disso? Qual é o posicionamento do pessoal da cirurgia oncológica? Me diz aí. Aí é uma coisinha que, assim, é bem polêmico, né? É bem polêmico. A endoscopia, na verdade, tem dois papéis super importantes aí, né? Que é o diagnóstico, e aí o diagnóstico pode acontecer tanto quando o paciente não tem sintoma, como pode acontecer quando o paciente já tem sintoma. Quando o paciente já tem algum sintoma, aí não tem muito o que discutir. Precisa fazer uma endoscopia para a gente dar uma olhadinha aí para identificar o que é que está acontecendo. Quando o paciente não tem sintomas, aí a gente chama de endoscopia de rastreio. E aí, assim, apesar de não existir realmente um guideline bem estabelecido, recomendando endoscopias de rastreio, mas a gente vê cada vez mais a importância do diagnóstico precoce dessas lesões, sabe? Então, assim, existem algumas indicações bem específicas, né? Que aí você sabe muito mais do que eu, mas existem indicações bem específicas de quando é obrigatório fazer uma endoscopia. Mas a gente também sabe a importância da gente ficar atento, né? Do paciente ficar atento, dele ficar indo ali pelo menos uma vez por ano no consultório do seu médico, do seu clínico, do seu gastroenterologista, para ficar acompanhando bem de perto, né? Porque aí qualquer sinal ali de qualquer mudança de sintoma, qualquer mudança de hábito de vida, de alimentação, realmente a gente precisa estar bem atento para tentar flagrar essas lesões o mais precocemente possível. E aí, o segundo papel da endoscopia, que aí eu sou super fã, no tratamento das lesões precoces, né? Isso aí, assim, a gente não tem o que discutir, né? Principalmente no esôfago de Barrett, que é considerado, é como se fosse um meio termo ali, né? A doença do refluxo, ela pode complicar para o esôfago de Barrett, que a gente vai conversar, e o esôfago de Barrett pode complicar para o câncer de esôfago. E aí, nesse momento aqui, o que o esôfago de Barrett está começando a dar sinais de que pode virar um câncer, e até no câncer realmente próprio, já estabelecido, mas bem inicial, a endoscopia tem um papel super importante. A gente vai falar sobre a cirurgia, mas a cirurgia para tratar o câncer de esôfago é uma cirurgia de grande porte, né? A gente precisa acessar 3 cavidades do corpo, né? São 3 compartimentos, é o pescoço, o tórax e o abdômen. Então, é uma cirurgia bem complexa. Então, assim, apesar de ser o melhor tratamento para algum tipo de alguns estágios mais avançados do câncer de esôfago, mas a gente sabe que traz uma morbidade grande.
Então, o papel da endoscopia nessas lesões mais iniciais realmente é fundamental. Eu fico muito feliz, na verdade, quando eu recebo um paciente que a gente consegue flagrar, que conseguiu fazer um diagnóstico precoce, porque as chances de cura são sensacionais. E aí eu fico super feliz de encaminhar esse paciente para a endoscopia, para fazer uma ressecção endoscópica. E aí o endoscopista vai lá com cuidado, faz a raspagem, né? Comumente a gente fala, faz a raspagem, faz a ressecção endoscópica e a gente consegue, assim, resultados muito bons. Então, como eu falei, né? A endoscopia e o cirurgião oncológico do aparelho digestivo andam de mão dada, sem dúvida nenhuma. É verdade mesmo. A endoscopia, tecnologicamente, ela evoluiu bastante, né? Hoje em dia, nós temos acesso a aparelhagens com magnificação de imagens. Acrescentou-se ao dia a dia do endoscopista a presença, o uso dos corantes, quando você não tem a possibilidade de ter aparelhos mais potentes. E aí você consegue direcionar melhor as biópsias, você consegue evoluir na avaliação desse paciente, sobretudo nos pacientes com o Barrett, o esôfago de Barrett, que uma explicação rapidinho para quem está assistindo, o esôfago de Barrett é uma complicação da doença do refluxo, onde a parede do esôfago, o epitélio, ele é substituído por um outro tipo de epitélio para que ele se proteja daquele ácido que está refluindo. É uma tentativa do esôfago de se proteger daquele ácido. Nessa proteção, nessa mudança do epitélio, é onde pode ocorrer as evoluções de metaplasia para displasia de baixo grau, displasia de alto grau, e o adenocarcinoma in situ, que é aquele bem localizado e precoce. E nesse momento, né, nessa etapa, a endoscopia tem um papel fundamental, né, que hoje você consegue fazer ressecções de submucosa, e você tem realmente um tratamento oncológico, né, com perfil oncológico. Mas, expandindo mais aí a questão do esôfago de Barrett, né? Qual é o posicionamento? O que é que o cirurgião oncológico deve ser feito nos pacientes com esôfago de Barrett? Você acha que tem indicação para fazer rastreio? Se o rastreio no paciente que tem esôfago de Barrett estatisticamente favorece a esse paciente? O que é que você me diz mais ou menos a respeito disso? Sim, a gente já sabe que isso é verdade. A gente já sabe que flagrar o esôfago de Barrett na endoscopia, eu vi alguém perguntando aqui no chat se na endoscopia a gente consegue ver o esôfago de Barrett. Sim, é exatamente o exame que é indicado para a gente ver isso. O paciente que tem uma doença do refluxo, ele vai ser submetido à endoscopia, tanto para avaliação, né? E aí o Eduardo é o craque, tanto para avaliação do grau da doença do refluxo, se já existe complicação, se já tem esofagite erosiva, mas também para procura, pesquisa de complicações. E uma dessas complicações, como o Dr. Eduardo falou, é realmente o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett, ele fica quase como que avisando que pode virar um câncer. E aí, pra gente, que trabalha com câncer, pra gente como cirurgião oncológico, essas lesões pré-malignas, elas são, assim, o principal momento em que a gente precisa agir, que a gente precisa pegar aquele paciente, a gente precisa tratar para evitar fazer um câncer. Eu acho que é o sonho de todo oncologista acabar com o câncer, né? Então, assim, a gente evitar que um câncer apareça é a melhor coisa do mundo. Então, o tratamento do esôfago de Barrett, ele evita que um câncer apareça, né? Então, veja que sonho, né? Evitar que o câncer apareça. Uma coisa que a gente sabe que tem uma chance alta ali de acontecer. Então, assim, o esôfago de Barrett, sim, ele tem que ser acompanhado de perto. Quem tem esôfago de Barrett, tanto curto como longo, né? A extensão, né? Em centímetros e tal, tem que ficar acompanhando, sim, com os endoscopistas. Existem protocolos bem certinhos, a gente sabe o intervalo que deve ser feito, para nem exagerar, também não é para ficar fazendo endoscopia todo mês, porque a gente sabe que tem seus riscos, e enfim, todo mês você tem que ir no médico, né?
Mas a gente sabe que existem já alguns protocolos e seguindo esses protocolos a gente consegue sim reduzir a incidência do câncer de esôfago. E a gente reduzindo a quantidade de pacientes com câncer de esôfago, a gente reduz a quantidade de pacientes que morrem do câncer de esôfago. Então a gente consegue também reduzir a mortalidade. Super interessante. E são protocolos individualizados, porque o esôfago de Barrett ele ainda pode estar naquele estágio bem inicial em que ainda não teve nenhuma mutação para maligna, que a gente chama de displasia, né? Então, como o doutor Eduardo explicou, existe essa tipo de célula da mucosa, do epitélio, e aí essa proliferação, as células vão lá se proliferando, se mudando, e aí acontece algum erro genético que é influenciado por outros fatores, por fatores genéticos, fatores ambientais, o cigarro, fator de família, algumas outras doenças, outros fatores de risco, e aí acontece alguma mudança ali, e aí alguma célula sai errada. Isso aí é o que a gente chama de displasia. Na displasia, o próximo erro que acontecer vira uma neoplasia, que é o que a gente, quando a neoplasia é maligna, que a gente conhece como câncer. Então, nesse estado de Barrett já tem uma displasia, que pode ser de baixo grau ou de alto, aí não apenas mais ficar de olho, mas quando tem uma displasia de alto grau, a chance disso virar um câncer já é bem, bem mais alta, já chega até a 40%. Então, nesse momento, aí a gente já não é mais recomendada. Nesse momento, é praticamente obrigatório a gente abordar, fazer tentativa de ressecção, de ablação, ou cirurgia, em casos mais excepcionais. Perfeito, perfeito, doutora Cecília. Muito bom, muito bem resumido. Você vê, na realidade, a gente está colocando aqui a importância da valorização da doença do refluxo, uma doença benigna que pode ser controlada, talvez não curada, mas controlada. A sua relação, as suas complicações, como o esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-maligna. Felizmente, a percentagem de pacientes de Barrett que evolui para um câncer do esôfago é pequena, e a importância da endoscopia inserida nesse aspecto, sobretudo no controle e no acompanhamento do paciente com esôfago de Barrett. Os protocolos que a doutora Cecília falou são bem estabelecidos, o que vai determinar a quantidade de endoscopia, o tempo, o intervalo entre endoscopias é o aspecto do esôfago de Barrett, se tem metaplasia, se tem a displasia de baixo grau, se tem a displasia de alto grau. É isso que vai determinar o intervalo entre as endoscopias ou não. Sim. E a outra coisa, para a gente corroborar, né, confirmar a inter-relação entre a doença do refluxo e o câncer do esôfago, eu vou perguntar a você quais são os fatores, eu até coloquei aqui, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma neoplasia. E aí vocês vão notar que esses fatores de risco são muito semelhantes, estão presentes na doença do refluxo. A doutora Cecília já falou isso no início, mas eu gostaria que ela confirmasse mais uma vez para que a gente fique bem, bem consciente. Essa é uma pergunta, na verdade, interessante, porque todo mundo tem o costume de achar que câncer é genético, né? É genético, é hereditário, é ao acaso, o que acontece é ao acaso. E é interessante que apenas 20% dos cânceres são causados por fatores hereditários, né? Fatores genéticos. 80% são relacionados ao estilo de vida, à alimentação, ao peso, sobrepeso, obesidade. E para o câncer de esôfago, isso é exatamente a mesma coisa, né? Os principais fatores de risco para câncer de esôfago, a sexo masculino, como o Dr. Eduardo já falou, mas o cigarro é engraçado, né? O cigarro é para praticamente todos os cânceres do corpo. E o câncer de esôfago é um deles. Na verdade, ele é considerado um dos principais fatores de risco, né? Então, o cigarro, ele é fator de risco tanto para o carcinoma escamocelular, né? Que a gente falou que tem os principais. E aí, o cigarro, ele é fator de risco para os dois tipos de câncer de esôfago. Tanto para o carcinoma escamocelular, como para o adenocarcinoma, que geralmente acontece mais lá no esôfago distal. Etilismo também é fator de risco, né? Principalmente tabagismo e etilismo são os principais fatores de risco para câncer de esôfago. No sexo masculino, obesidade, sobrepeso, sedentarismo.
todos esses são considerados fatores de risco. E a doença do refluxo por si só, mesmo quando ela não está relacionada a tabagismo, isso aí foi uma pergunta também que já chegou aqui, mesmo quando era apenas a doença, sem obesidade, sem tabagismo, sem etilismo, ela também é considerada um dos principais fatores de risco para câncer de esôfago. Perfeito. Eu tenho conversado muito nas consultas e com os pacientes e tenho colocado sempre isso nos meus vídeos e nas minhas colocações, da importância desses praticamente 3 aspectos. A boa alimentação ou a alimentação correta, trocando comida por alimentos saudáveis, a prática de uma atividade física regular, não precisa ser um atleta de alto rendimento, mas que faça uma atividade física que ajuda bastante no controle da doença do refluxo, que é onde tudo começa e é o mais importante nessa nossa conversa. Além de outros aspectos, a boa medicação, a medicação adequada, definir quais aqueles pacientes que têm indicação cirúrgica para a doença do refluxo e também acrescentar, mas não é o principal do tema, mas o aspecto emocional, tratar bem o emocional, controlar bem o aspecto emocional, que hoje em dia a gente sabe que tem um impacto muito grande. Mas vamos extrapolar, vamos supor que o paciente tenha um câncer de esôfago decorrente da doença do refluxo, que ele não conseguiu controlar ou deixou para lá, chutou o pau da barraca, como a gente diz, e não quis controlar, não o paciente assistiu nossa desenvolve o câncer de live. esôfago. Não assistiu a nossa live. Em relação ao câncer de esôfago, quais são, doutora Cecília, as possibilidades de tratamento? A gente sabe da possibilidade do tratamento precoce com a endoscopia digestiva, que já tem essa condição, mas quando ele passa dessa fase e ele precisa da ajuda da doutora Cecília, o que é que você tem como mostrar para esse paciente? O que é que você pode apresentar? Como todo câncer, o tipo de tratamento que a gente vai oferecer depende do estágio que a gente encontra a doença. Então, quando a gente tem um diagnóstico de um câncer de esôfago, o primeiro passo que a gente precisa fazer é fazer o estadiamento. Então, são aqueles exames que a gente pede, tomografias, ressonância. Então, assim, o que a gente precisar pedir, né? E aí, dentro dos protocolos, nem mais nem menos. Então, quando a gente faz esses exames, a gente consegue identificar qual é o estágio que está a doença, então a gente abre um leque de possibilidades em que a gente consegue encaixar qual vai ser o melhor tratamento para aquele paciente. Nas lesões bem iniciais, nas lesões que ainda estão ali, bem na superfície mesmo do esôfago, ainda não entraram na parede do esôfago e nem tem metástases, né? A gente chama metástase quando o câncer sai do local que ele nasceu, e ele espalha ou pelo sangue, e aí vai bater em outros órgãos, como por exemplo no fígado, ou espalha pelos vasos linfáticos, que aí vai bater nos linfonodos, que são os gânglios que a gente conhece. São as 2 principais formas do câncer espalhar. Então, quando a gente identifica um câncer de esôfago nos estágios mais iniciais, como a gente já conversou aqui, existe a possibilidade de fazer uma ressecção endoscópica, existe a possibilidade de ir lá e raspar. Existem os critérios bem certinhos que a gente precisa garantir que a gente tem aqueles critérios para a gente não subtratar a doença, mas quando a gente consegue atingir aqueles critérios, a ressecção endoscópica ela tem intuito curativo, a gente consegue curar a doença. Quando ele está um pouco mais avançado, que a gente não consegue mais fazer o tratamento por endoscopia, aí a gente entra numa outra possibilidade, que é a possibilidade do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é com a esofagectomia. É uma cirurgia em que a gente precisa tirar o esôfago. A gente retira o esôfago do paciente contendo o câncer e a gente vai reconstruir, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar do esôfago para o paciente poder continuar se alimentando pela boca. E aí, na maioria das vezes, a gente usa o estômago. A gente pega o estômago que está lá na barriga, a gente deixa ele mais fininho para poder caber no esôfago e a gente constrói um novo esôfago, que a gente chama, inclusive, de neoesôfago. Então, a gente consegue substituir o esôfago pelo estômago. Então, a gente traz o estômago e faz uma anastomose, que é uma costura, com o restinho que sobrou aqui em cima do esôfago mais alto, e a gente coloca o estômago aqui em cima. Com isso, a gente consegue tirar o esôfago e o paciente continua comendo pela boca. Essa é uma pergunta bem comum dos pacientes, né? Como é que eu vou me alimentar depois? Se eu vou tirar meu esôfago, como é que eu vou comer?
E a resposta é essa, né? A gente tem técnicas para reconstruir o trânsito, a reconstrução do trânsito alimentar. Então, a esofagiectomia, como eu já tinha falado mais cedo, ela é uma cirurgia bem complexa, né? Ela é uma cirurgia que envolve pescoço, tórax e abdômen. A gente precisa acessar esses 3 compartimentos para poder fazer a cirurgia completa. A via mais indicada atualmente é a via minimamente invasiva, que é o que a gente mais tem feito por aqui. A gente evita cortes grandes, né? Já seriam 3 cortes, né? 3 cortes grandes, um no pescoço, um no tórax e um na barriga. E com a via minimamente invasiva, a gente consegue fazer cortes pequenininhos, de até 1 centímetro, e a gente consegue fazer a cirurgia com sucesso, e ainda bem a gente tem tido ótimos resultados. A via minimamente invasiva, existe tanto a via por videolaparoscopia, como a via cirurgia robótica, né? Que está chegando, assim, para ficar. Não é mais o futuro, já é o presente, né? Já é a nossa rotina. A cirurgia robótica chegou para ficar mesmo. Ela consegue amplificar muito a visão da gente. Então, as estruturas pequenas, os nervos, os linfonodos, os vasos linfáticos, a gente consegue enxergar muito melhor, porque está lá tudo bem amplificado. E a gente usa ainda os braços do robô, né? Que conseguem dar uma precisão ainda maior do que as nossas próprias mãos, né? O robô, ele filtra os nossos movimentos. Então, eu como cirurgiã, estou mandando nos braços do robô, estou fazendo meus movimentos. Você está no comando, né? Estou no comando, né? O robô não opera sozinho, ainda, né? Quem sabe no futuro, mas hoje o robô não opera sozinho, quem opera é a gente, é o cirurgião. E os meus movimentos, eles são filtrados, né? Eles são filtrados para os braços do robô. E aí a gente consegue realmente oferecer muito mais precisão. É uma cirurgia complexa, é uma cirurgia de grande porte, mas quando bem feita, e aí a importância da gente ter essas conversas, da gente se especializar cada vez mais, da gente procurar os profissionais adequados, profissionais que têm experiência na área, que estudam aquela área, a gente consegue ter resultados excelentes. E aí, ainda bem, assim, é o que a gente tem trabalhado muito aqui, principalmente na Rico, né, onde eu trabalho aqui no Hospital Português. A gente tem trabalhado muito com a via robótica e os resultados vêm sendo excelentes. Assim, eu acho que foi um benefício maravilhoso para os pacientes. Quando a gente, além da cirurgia, o tratamento para esses tipos de câncer, ele geralmente, eu falei mais cedo lá na live, que o paciente oncológico, ele é um paciente que tem uma abordagem muito multidisciplinar, a gente precisa conversar com vários outros médicos. Além da cirurgia, existe também a possibilidade de tratamento com quimioterapia e com radioterapia. A radioterapia é o banho de luz, né? É radiação que vai lá, atinge as células do esôfago e faz uma mutação lá no núcleo e aí consegue destruir o câncer naquele momento. E a quimioterapia, que é a medicação, que geralmente é venosa, que tem uma atuação que a gente chama que é uma atuação sistêmica, né? Vocês podem ver que tanto a cirurgia como a radioterapia, a gente só consegue tratar ali aquele tumorzinho primário, a gente consegue tratar o esôfago. Mas quando a gente precisa de um tratamento que passe pelo sangue todo, que passe pelo corpo todo, a quimioterapia tem o papel dela também. Então, no estágio intermediário do câncer de esôfago, a cirurgia com quimioterapia, e pode ser com ou sem a radioterapia, é o tratamento padrão atualmente. Em casos mais avançados, em que a gente não consegue fazer a cirurgia, e aí quando é que a gente não vai conseguir fazer a cirurgia? Em 2 situações. Quando o tumor já cresceu demais, a ponto de invadir algumas outras estruturas, né? O esôfago, ele passa dentro do tórax. Então, ali dentro do tórax, a gente tem a traqueia, a gente tem o coração, a gente tem o pericárdio, a gente tem os vasos grandes que saem do coração, tem o pulmão. Então, quando esse tumor já, infelizmente, já cresceu muito e já invadiu essas outras estruturas, esses outros órgãos, a gente não consegue fazer uma cirurgia. Nesses casos, a cirurgia não vai entrar no protocolo e o tratamento é feito com quimioterapia e radioterapia. No carcinoma escamocelular, a gente consegue, inclusive, taxas de resposta patológica completa, ou seja, a gente consegue fazer sumir apenas com quimioterapia e radioterapia. Então, também é um tratamento bem interessante. E no estágio 4, que é o estágio lá mais avançado, que é quando o câncer já espalhou, já tem metástase, então ele não está mais só no esôfago, ele já espalhou para o pulmão ou espalhou para o fígado, aí a gente também oferece quimioterapia. Nesses estágios, infelizmente, a gente ainda não consegue oferecer cura, mas a gente consegue oferecer controle e consegue oferecer qualidade de vida também. Verdade. E a gente acrescenta aí a importância também da endoscopia na colocação de próteses, né, para poder se sim. alimentar.
né? Isso aí também é bem importante, né? Uma das coisas mais importantes no tratamento para o paciente com câncer é a gente prezar pela qualidade de vida. A gente sempre quer curar o paciente, é claro que a gente sempre quer curar, mas a gente sabe que nem sempre é preciso curar, nem sempre é possível curar o Possível. paciente. Então, nessas situações em que, infelizmente, a gente não consegue mais oferecer cura, é importantíssimo a gente oferecer qualidade de vida. O câncer de esôfago, ele mexe, né, com a alimentação, né? E a alimentação, além de ser essencial para a vida, né, de nutrição, ela tem um efeito psicológico também muito importante, né? É prazeroso, né? Se alimentar, sentir os sabores, sentir fome, assim, é prazeroso isso, né? Então, o câncer de esôfago, ele mexe justamente com isso. Então, quando ele já está muito crescido, ele pode impedir a alimentação. É um dos sintomas que também Isso. a gente vai citar. Ele pode dificultar que o paciente consiga se alimentar. Então, o paciente ele pode comer, mas a comida não passa. A comida bate lá no tumor e para. Então, ele tem uma sensação de que ele está entalado, ou ele tá engasgando, ou a comida para e volta, o paciente vomita, ou então a comida bate lá e aí dói, ele sente aquela dor, o esôfago dilatando. Nessas situações em que a gente não consegue tratar com cirurgia, a gente tem outras possibilidades que aí são as terapias para oferecer qualidade de vida. A gente chama de terapias paliativas, que o objetivo é Paliativos. justamente oferecer qualidade de vida. E aí a prótese endoscópica ela tem um papel excelente nesse momento, né? Por endoscopia, o doutor Eduardo vai lá e coloca uma prótese onde está o tumor e a prótese ela fica durinha lá, ela evita que o tumor continue fechando o esôfago e aí o paciente consegue voltar a se alimentar pela boca. Perfeito. Muito bom. Muito boa explicação. Vê que o tempo voa, né? Já são É 8h43. verdade. É muita coisa, né? Um assunto muito amplo. Talvez a gente não consiga esgotar, certamente não conseguiremos. Mas eu abri uma caixinha de diálogos no Vamos lá. Story e pedi para as pessoas perguntarem. Eu fiz uma relação de algumas perguntas aqui que eu achei muito interessante. E aí eu vou repassar para você e a gente vai discutir a respeito disso. Uma das perguntas muito interessantes foi o seguinte: se existe vida depois da retirada do esôfago. E se o paciente que retirou o esôfago, ele pode ter refluxo. Isso foi uma das perguntas. Vou adiantar uma próxima que eu acho que é importante, é perguntar o seguinte: doutora Cecília, aonde é o seu consultório? Muito boa pergunta. Então, dá uma pincelada. Existe vida depois da ressecção esofágica? Sim, sem dúvida. O objetivo é esse, né? Como eu falei, não adianta a gente oferecer cura se a gente não está dando qualidade de vida para o paciente. Então, sim, a cirurgia hoje está super avançada. A gente tem técnicas muito, muito avançadas. Hoje a gente consegue, como eu falei, a gente consegue tirar um esôfago e o paciente consegue continuar se alimentando pela boca. A gente tem como reconstruir. E sim, é interessante. Semana passada eu estou com um paciente de câncer de esôfago no consultório, que eu estou planejando o tratamento cirúrgico para ele, por via robótica. E ele fez exatamente essa pergunta. Ele fez, depois da cirurgia, eu vou poder voltar para minha natação? Eu respondi, com certeza, o objetivo é esse mesmo. Então, sim, existe vida sim após a esofagectomia. O objetivo da esofagectomia é esse. A alimentação não vai ter nenhuma mudança na alimentação. Nas primeiras semanas, talvez a quantidade de comida, o corpo vai ter que se adaptar a tudo. Mas o objetivo é fazer o paciente voltar a se alimentar pela boca, fazer suas atividades, ter seus relacionamentos sociais, se divertir, fazer seu exercício físico, academia, ir para natação. Então, sim, sem dúvida. O refluxo depois da esofagectomia pode sim acontecer, também, infelizmente. Menor, a taxa é menor de acontecer. Mas existem também algumas técnicas que a gente pode utilizar que a gente consegue reduzir esse risco. Não é isso, doutor Eduardo? É verdade, é verdade. E a resposta a respeito do seu consultório, onde é que fica seu consultório, doutora Cecília? Onde é que você atende? Meu consultório fica no Real Hospital Português, é o Real Instituto de Cirurgia Oncológica. A gente tem um perfil no Instagram que é Rico RHP. Sou eu e mais um grupo de cirurgiões oncológicos e do aparelho digestivo, né? O grupo já tem mais de 10 anos de experiência, nós somos referência em cirurgia oncológica e tratamento cirúrgico do câncer aqui na cidade, no estado, na verdade. E nós somos referência em cirurgia robótica também. Verdade. Eu vou repetir aqui, na realidade, o seu Instagram é Rico, R-I-C-O, não é isso?
Tá me ouvindo? Agora tá. Não é isso aí? Rico, R-I-C-O. A profissional é Cecília AC Lima. O Instagram do nosso grupo de cirurgiões aqui do português é Rico, R-I-C-O, que é Real Instituto de Cirurgia Oncológica, Rico RHP, que é o Real Hospital Português, onde a gente fica também. Perfeito, perfeito. E vou passar mais uma pergunta que fizeram, eu achei muito interessante também. Uma pergunta relativamente, talvez você tenha até respondido já, mas eu acho que vale a pena para que a gente fixe. Doutora Cecília, qual os principais ou o principal sintoma de um câncer esofágico? É engraçado que um dos principais sintomas pode ser justamente a sensação de azia, né? Que é um dos sintomas da doença do refluxo. E aí, a gente já falou mais cedo sobre isso, né? A importância de procurar lá o endoscopista, o gastroenterologista, porque já pode ter uma complicação da doença. Um dos sintomas mais comuns é esse, pode ser uma dor no tórax, pode ser uma dificuldade para se alimentar, uma sensação de entalo, uma sensação de engasgo, vômitos recorrentes, azia, queimação. E outro fator bem importante, outro sintoma que é bem importante, que é bom a gente ficar atento, é a perda de peso. De repente, é uma perda de peso que não está explicada. Então, todo paciente que começa de repente a perder peso e de vez em quando sente uma azia, tudo, é interessante procurar o médico para a gente investigar o que está acontecendo. Muito bom, muito bom. Então, gravem aí. Sintomas muito parecidos que podem simular uma doença do refluxo. Isso. E aí, a importância de você ir atrás do diagnóstico, estabelecer um contato com um bom gastroenterologista, para que não tenha necessidade de evoluir ou o perigo da evolução da doença. Uma outra pergunta que eu achei muito interessante. Oi, tu queres falar? Modificar os estilos de vida. Além disso tudo que você acabou de falar, lembrar de modificar o estilo de vida, né? Isso aí é super importante. Tanto para melhorar a sua doença do refluxo, como para evitar que isso acabe progredindo, infelizmente, para um câncer. Perfeito. Eu comento que, na realidade, a pessoa precisa sair da zona de conforto, né? E modificar os estilos de vida, os hábitos de vida. Uma pergunta também que eu achei muito interessante foi o seguinte. A pessoa fez o seguinte, ele perguntou, câncer do esôfago é uma sentença de quem tem a doença do refluxo? Ou seja, quem tem a doença do refluxo vai evoluir para o câncer do esofágico? É uma sentença de morte? Não, de forma alguma. Primeiro, apenas cerca de ali, 15, 20% de quem tem doença do refluxo vai ter essa progressão para o esôfago de Barrett. Quando tem o esôfago de Barrett, também menos de 10% de quem tem esôfago de Barrett também vai progredir para câncer de esôfago. Então, não é o mais comum que aconteça. A maioria, disparado, acho que mais de 90% das pessoas que têm doença do refluxo não vão ter câncer de esôfago. Mas aí qual é a importância aqui dessa conversa? Porque 10% vão ter. Tem uma pequena porcentagem que pode evoluir. E aí esses pacientes, eles têm que ficar atentos. E a segunda coisa mais importante é tentar modificar o rumo da doença. Então, se você já sabe que você tem doença do refluxo, o momento de modificar o caminho natural do aparecimento do câncer de esôfago é agora. O momento é fazer o seu acompanhamento adequado, é modificar os seus estilos de vida para tentar reduzir ainda mais esse risco. E a gente sabe, como eu falei, né? A maioria não vai ter. Perfeito. Muito bom. E uma pessoa colocou o seguinte, eu tenho esôfago de Barrett longo e vivo em pânico. Justifica o pânico dessa pessoa em relação ao esôfago de Barrett dela? O que é que você acha a respeito disso? Justifica se ela não está sendo bem acompanhada, se ela não é paciente do Dr. Eduardo. Só justifica ter pânico se você não está fazendo o que é recomendado. Não é motivo para pânico. O esôfago de Barrett não é câncer. Ele pode virar câncer se o paciente e o médico deixar. Aí sim ele pode virar. Então, não é motivo de pânico. É motivo de acompanhamento. Esse paciente que falou que tem o esôfago de Barrett longo, ele precisa ser acompanhado por profissionais experientes, de profissionais de referência na área, justamente para evitar que isso
uma complicação mais difícil. Agora, se esse paciente já faz isso, então fique tranquilo. Modifique seus estilos de vida. Se fuma, pare de fumar. Se bebe, pare de beber. Vai fazer seu exercício, controlar o peso e vai ser feliz. Vai viver sua vida tranquilamente, sabendo que está tudo ali bem encaminhado e tudo nos conformes. Que beleza, pai. Muito bom, muito boas informações. Eu acho que foi muito elucidativo. Nós já estamos nos caminhando para o final da live. É um tempo que voa, muito curto, para a gente discutir tanta coisa importante. E eu vou dizer algumas coisas e depois eu vou deixar para você fazer aí as suas considerações finais a respeito disso. Eu tenho batido muito com os pacientes que chegam para mim com a doença do refluxo, que são muitos, que eu tenho, para ele, eu tenho 3 objetivos básicos, resumidamente. O primeiro objetivo é eu cicatrizar, conseguir cicatrizar as lesões que por acaso apareçam, por exemplo, uma esofagite grau A, grau B, grau C. Então, o meu objetivo principal é cicatrizar essa lesão, pelo menos o primeiro objetivo. Para isso, eu parto para o meu segundo objetivo em relação aos pacientes que têm a doença do refluxo, que é, se eu consigo cicatrizar as lesões, eu consigo controlar os sintomas que esse paciente tem, que muitas vezes são sintomas impactantes e que realmente incomodam o paciente. E o terceiro objetivo, que talvez seja o mais importante, independente da resposta terapêutica do paciente, que a gente sabe que existem pacientes difíceis de tratar, pacientes refratários, é, ao longo prazo, no acompanhamento constante, na conversa, nas consultas, eu evitar que esse paciente evolua para uma complicação grave. Esôfago de Barrett e o câncer esofágico. Se no caminho que eu tenho com esse paciente eu consigo esses 3 objetivos, nós cumprimos a nossa missão. Perfeito. Então é isso aí. E a importância do médico que acompanha é ter essa visão de passado, né, de tratar o que já é presente, vamos controlar o sintoma, e de futuro. Vamos evitar que isso complique no futuro. Perfeito. E é como eu falei no começo, né, é o sonho, né? É evitar, impedir que um câncer apareça. Eu acho que é o sonho de todo médico que trabalha com oncologia. muito bom. Muito bom, doutora Cecília. Eu queria agradecer bastante a sua disponibilidade. Nós tivemos uma live com uma quantidade muito grande de pessoas assistindo. Tiveram muitas perguntas daqui que saíram e fica difícil nós nos concentrarmos na live, escutar o que a doutora Cecília está falando e, ao mesmo tempo, observar as perguntas que vão surgindo. Eu espero que a gente tenha contribuído com mais esse pedacinho aí em relação tanto à doença do refluxo como a importância do câncer esofágico e conhecer também. Muito obrigado. Conhecer a doutora Cecília, eu acho que é um ganho muito grande para todos nós. Muito obrigado, Cecília. Eu agradeço o convite. Já falei lá no começo, mas vou repetir. Eu sou fã demais do doutor Eduardo. Acho que todo mundo aqui é super fã dele. A gente vê aqui nos comentários, todo o seu trabalho realmente é muito, muito bom. E é muito animador, né? Para a gente que trabalha com câncer, realmente é muito, muito estimulante ver endoscopistas e gastroenterologistas, que não é exatamente o dia a dia, mas uma pessoa tão antenada em todas as repercussões que a doença com que você trabalha pode atingir. Então, realmente é muito gratificante. Agradeço demais, é uma honra para mim estar aqui. É um tema que eu realmente gosto de estudar, é um tema que eu gosto de falar. É um tema que a gente consegue prevenir, a gente dando essas orientações, a gente consegue diminuir a incidência. Então, isso tudo, assim, para mim é maravilhoso. Eu agradeço demais o convite e agradeço demais também a interação do pessoal aí que está comentando e fazendo perguntas. Verdade. E eu continuo à disposição, gente. Estou nas redes sociais e continuo aqui disponível para outros convites, Eduardo. Que realmente é muito divertido, é muito, muito legal essa live. Muito bom mesmo. Acessem o Instagram da doutora Cecília, que vocês vão ter muitas informações importantes. Vocês vão conhecer a doutora Cecília mais de perto.
o trabalho excelente que ela faz. E aí, para finalizar mesmo, eu queria agradecer a todas as pessoas, mas a gente tem uma audiência extremamente qualificada e eu queria agradecer algumas pessoas que participaram. A doutora Gabriela Araújo, Cristiane Ramalho, Norma Lúcia, a minha querida tia Binha, Maria de Lourdes Araújo, a minha sogra Buba e outras pessoas que eu estou esquecendo aqui o nome, mas um beijo bem grande para todas essas pessoas e para todos que estão assistindo a nossa live. Um abraço. Essa live vai ficar gravada para que vocês vejam outras vezes, revejam um caminho para as pessoas que precisam ter esse tipo de conhecimento e a gente permanece sempre à disposição de todos. Um abraço. Obrigada, Eduardo. Boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal. E parabéns, Eduardo, pelas lives. Um abraço. Tchau, Cecília. Boa noite, pessoal.